Bom dia, pessoal, boa tarde, né, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão utilizando. Infelizmente, a gente tem esse problema atual, né, e não tem forma melhor de combater esse tipo de problema de saúde pública aí do que com o conhecimento, né, com pesquisa científica e tudo. E como não tem como a gente continuar com as nossas aulas presenciais, vocês já devem ter percebido a movimentação que está acontecendo aqui no Instituto para oferecer as atividades de forma remota, né? Então, o que eu preferi fazer nesse primeiro momento? A gente retomar algumas das reações que a gente já viu, fazer uma revisão. E como de atividade avaliativa, a gente continua somente com a lista de exercícios, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai ter os horários de atendimento, aqueles horários que a gente já tinha combinado, depois eu confirmo esses horários para vocês. E, na medida do possível, a gente vai tentando tirar essas dúvidas em relação à lista. Então, nossas primeiras aulas aqui vai ser mais umas aulas de correção de exercício, revisão e tudo mais, né? Então, vamos começar aqui da nossa última matéria, que foi reações de alcinos. Vamos lá? Em reações de alcinos, a gente viu que todas essas reações de alcinos, elas estão baseadas na região que é rica em elétron. Aqui a gente tem uma ligação sigma e duas π, e essa região rica em elétron dá de carga negativa. Desculpa aí, gente, a grafia, né? Não tem como a gente fazer tão bonitinho igual no quadro. E aí eu vou tentando fazer os nossos esqueminhas aqui. Mas aqui, então, a região com a carga negativa, ela vai atacar uma região de uma molécula que a gente tem aqui, no caso do HCl. O hidrogênio está com uma deficiência de carga parcial positiva, então por isso a setinha saindo do negativo para o positivo, igual aquela reação de alceno que a gente já tinha visto. Nesse caso não tem diferença de carbono, os dois carbonos são iguais, então a gente pode colocar entrando tanto em um como no outro, não faz diferença. Formou então aqui uma estrutura que a gente já conhece, né, que é o carbocátion. Nesse caso, o carbocátion, quando ele está ligado a uma ligação dupla, a gente chama esse carbocátion vinílico. Tá? A gente tem aí o carbocátion vinílico. Esse carbocátion é muito reativo, então aqui a gente tem primeiro uma etapa lenta, depois a segunda etapa, que é a etapa rápida da reação, entrando aí o hidrogênio, o cloro, onde a gente tinha essa carga positiva. É lógico, né? Igual a gente já viu, se tiver HCl em excesso, HCl em excesso, a reação continua, porque aqui agora a gente tem um alceno, né? Aqui a ligação dupla, uma ligação sigma e uma ligação π. Então, da forma que a gente já viu, aqui também densidade de carga negativa, aqui densidade de carga positiva, negativo atacando positivo, agora a gente já tem diferença de carbono. Esse carbono aqui, ele é o carbono mais hidrogenado, ele tem um hidrogênio aqui, esse não tem nenhum. Então o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, forma-se então o carbocátion, esse sim, o carbocátion, que a gente já está acostumado com ele, né? Diferente do carbocátion vinílico. E aí a segunda etapa, que é a etapa lenta, o Cl-, um ânion de Cl-, que veio do rompimento dessa ligação, né? A gente tem que ele vai reagir com o carbocátion, formando aí, então, um produto que foi duas vezes, com duas adições, né? Uma adição de HCl, mais outra adição de HCl. E aí, estudando a reatividade, comparando o alceno com o alcino, a gente viu que o alcino, ele é menos reativo. Por quê, gente? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Porque ao intermediário que ele forma, o cátion vinílico é mais instável do que o cátion alquilo, que é o carbocátion alquila. Alquila significa que a gente não tem ligações duplas. Então ele é mais estável do que um cátion que
está concentrado num carbono, nesse caso aqui um carbono sp. Aqui a gente tem um carbono sp2. A gente já viu que o carbono sp, ele é, deixa eu excluir isso aqui, o carbono sp, ele é um carbono um pouco menor do que o carbono sp2, então ele é mais eletronegativo. Então ele acomoda de forma menos estável essa carga positiva. Então quem acomoda a carga melhor? sp2 é melhor do que o carbono sp, certo? Deixa eu só desativar aqui o WhatsApp. Para não ficar apitando aí toda hora para vocês. Certo, gente? Então, relembrando aí, o carbono sp acomoda menor a carga negativa, por isso que aqui a gente tem um caminho mais difícil para ser percorrido. Então, se a gente fosse continuar essa curva, né? A gente tem aqui as curvas de reação. Ó. Nessa parte, o intermediário da reação cátion vinílico é mais instável, então a reação vai ser um pouco mais difícil do que a reação de um alceno. Então, os alcinos são menos reativos. Sobre estabilidade, gente. Estabilidade de carbocátio. A gente já tem a nossa filinha de estabilidade. Ó, o terciário é mais estável que o secundário. Então, vamos colocar aqui, ó, o terciário mais estável. Esse aqui é um símbolo de maior, tá? Mais estável que o secundário. O secundário é mais estável do que o cátion vinílico. Ó, o cátion vinílico secundário. O cátion vinílico secundário é mais estável que o carbocátion primário, que é mais estável que o cátion vinílico primário, que é mais estável do que o cátion metílico. Então, tendo essa fila aqui em ordem, a gente percebe que toda vez que a gente está comparando aqui, ó, dois secundários, o vinílico é menos estável. Dois primários, o vinílico é menos estável. E aí, então, a gente já sabe que toda vez que tiver um alcino reagindo com haleto de hidrogênio, com esse haleto de hidrogênio, a gente vai depender se esse reagente está em excesso. Se ele não tiver em excesso, a reação para aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, seguindo a regrinha de Markov-Nikov, ó, quebra a dupla ligação, uma das ligações π, pega o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Nesse caso aqui eu posso escolher, ó, vai entrar nesse carbono aqui, certo? Esse outro carbono, sobrou o cátion para ele, então quem que vai entrar vai ser a parte negativa, aqui a gente tem etapa lenta, depois etapa rápida, certo? Agora aqui a nova situação, a gente tem aqui uma nova situação, ó. Se eu tiver excesso do haleto de hidrogênio, a reação ocorre depois, porque a gente ainda tem um sítio reativo aqui que é elétrons π. Aí entra aqui o hidrogênio, vai entrar no carbono mais hidrogenado, depois o Br- entra no carbocátion, formando esse produto aqui, ó, que tem dois halogênios no carbono. Então, um produto que sofreu duas adições eletrofílicas, certo? A adição de halogênio, a gente viu que os alcenos, vou tentar desenhar aqui e ver se vai rolar, né? A gente viu que os alcenos, quando eles reagiam com halogênio, por exemplo, aqui, ó, com Br, a gente tinha aquele mecanismo de formar o ciclo, né? No caso do bromo, forma o bromônio. Então, ó, isso aqui é a ligação simples, tá? Bem tortinha aí, mas só pra gente representar. Depois o Br- entra numa das ligações, e aí a gente tem que a ligação π, desculpa, gente, deixa eu colocar aqui uma molécula um pouquinho maior, só pra gente entender. A gente viu lá que a ligação π ela é rompida para formar um ciclo, e aí entra um halogênio em cada carbono. Então isso que era no caso dos alcenos, aí a gente viu que dependia do solvente, se tivesse meio de água, meio de etanol, ia formar outros produtos, né? Aqui nesse caso aqui do alcinos, a gente vai ver só em meio de clorometano, que é o solvente inerte.
que acontece? Ó, eu vou chamar isso aqui tudo de R1, tá? Então a gente tem aqui, ó, a tripla ligação. Ó, o desenho está até saindo bom, ó. Aí, a aproximação da molécula de cloro. Tem, então, a formação daquele anel. Nesse caso, desse mecanismo de halogenação, a gente viu que não forma carbocrátil, né? Provado pela falta de rearranjo nesse tipo de reação. Ó, então, aqui a gente tem um anel formado, ó, já rompeu uma das ligações π. Esse cara aqui ficou positivo. Quem que sai aqui para o meio? O Cl- sai para o meio. Aí, a gente viu que ele vai reagir primeiro com o carbono que for mais substituído. Então, eu vou colocar aqui, ó, entrando nesse carbono. E aí a gente tem, então, a formação desse alceno aqui, ó, que é um alceno que teve duas substituições. Depois, a próxima etapa, com excesso de halogênio, o alceno vai sofrer essa cloração. Então, a gente tem aqui a entrada de 4 átomos de cloro, então, ou seja, 2 moléculas de Cl2. Então, eu posso falar que é uma reação de uma molécula de alceno para 2 Cl2, reação estequiométrica, né? A proporção estequiométrica é para a reação ser completa. Correto? Então, tudo isso aí a gente já viu em sala de aula, né? A gente está fazendo aqui a nossa revisão. Aqui, nós vimos que tem uma diferença na reação de hidratação. No alceno produzir um álcool. Aqui, a gente viu que se tiver em meio, essa reação só ocorre se for catalisada por ácido. E a reação é o hidrogênio entra no carbono, forma hidroxila no outro. Aí tem aquele problema, né? Essa reação aqui é uma reação que forma um produto que ele não fica só nessa forma, né? Na forma de enol. Ele é convertido, então tem até aqui o equilíbrio mostrando aproximadamente aí a proporção. Ele é convertido em uma cetona. Então tem aqui uma cetona, né? Porque o enol é a forma mais instável do que a forma ceto. Aqui eu dei um outro exemplo para vocês treinarem, né? Um exemplo aqui no slide. O slide vai estar postado. E vocês fazem um treino aí tentando definir o mecanismo para essa reação. Tem mais exercícios aqui, que são os exercícios da lista. Quais cetonas seriam formadas pela hidratação catalisada por ácido do 3-epitino? Quais cetonas seriam formadas pela hidratação catalisada do ácido do 3-epitino? Deixa eu um slide aqui. Quais cetonas seriam formadas pela hidratação catalisada por ácido do 3-epitino? Gente, epitino, deixa eu colocar aqui, deixa eu pôr canetinha. O epitino, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. No carbono 3 ele fala que a gente tem uma tripla ligação. Se a gente for fazer aqui a reação de hidratação desse composto, esses carbonos aqui são carbonos que não têm diferença no número de hidrogênios. Então, a reação de hidratação, eu posso fazer aí, a primeira entrada do hidrogênio, eu posso fazer em um carbono ou no outro. Então, se a gente... Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se romper e entrar hidrogênio de cá, vai formar esse enol. Mas se entrar do outro lado, vamos colocar aqui, se entrar hidrogênio desse lado, vai formar esse enol aqui. Tá vendo que nesse primeiro caso, a hidroxila está no carbono 3. No segundo, ela está no carbono 4.
Então, são compostos diferentes, eu tenho que representar os dois. Só que a gente já viu que o enol ele não é uma forma estável, esses enol eles vão ser convertidos para cetona. São 7 carbonos. Vou repetir. 7 carbonos. Se o enol for convertido, esse que está na posição 3, ele vai ser convertido para uma cetona nessa posição 3. Então, quais cetonas que são formadas? Essa que está na posição 3 e da outra reação que vai ser na posição 4. Posição 4 vai ser essa aqui. Essa aqui é a heptan, aliás, tá? Heptan 3-ona, heptan 4-ona. São cetonas, então, diferentes. Aí ele está falando, qual alcino seria o melhor reagente usado para a síntese de cada uma das seguintes cetonas? Outra, isso aqui é a questão da lista de exercício. E aí, tendo dúvida quanto a essa parte aqui dessa questão, vocês me falam que no atendimento a gente tenta sanar essas dúvidas. Adição de borano. Toda vez que a gente for fazer essa adição de borano, a palavrinha mágica para a gente lembrar é que é uma reação anti-Markov-Nikov. Então eu tenho que lembrar que é uma reação anti-Markov-Nikov. A reação Markov-Nikov, olha o exemplo. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, a hidroxila entra no outro carbono, forma uma cetona. Então, a gente tem aqui uma cetona. Agora, se eu fizer a adição de borano, inverte essa ordem. Ó. A hidroxila que entrou no carbono mais hidrogenado. Nesse caso, esse enol aqui, toda vez que eu tenho um enol, que no carbono que a hidroxila está ligada tiver um hidrogênio, lembrando, ó, aqui não, nesse carbono aqui não tem hidrogênio. Ó, quem tem o vizinho? Carbono, carbono. Virou uma cetona. Converteu para uma cetona. Aqui eu tenho no carbono do enol ligado a um carbono e a um hidrogênio. Se ele tiver um hidrogênio, não tem como a dupla ligação, o C-O, a carbonila, ficar entre carbonos igual era aqui na cetona. Aí ela está ligada ao hidrogênio e a gente tem um aldeído. Então, ó, nessa primeira reação Markov-Nikov, um alcino, a gente fez uma conversão de um alcino para uma cetona, ou fez uma síntese de uma cetona partindo de um alcino. Se a gente quiser fazer uma síntese de um aldeído, só é possível se a gente fazer anti-Markov-Nikov, que é a adição de borano, ou hidroboração, tá? São esse tipo de reação. Reação de hidrogenação. A gente viu que a reação de hidrogenação não tem um mecanismo definido, mas eu sei, né, lá nas reações de alceno, que o alceno pode ser convertido para um alcano, fazendo a hidrogenação com catalisador, nesse caso aqui, a platina. Nesse exemplo, que a gente tem aqui um alcino, 1, 2, 3, 4 carbonos, né, o butino. Nessa reação, a gente tem a ligação pi é quebrada, entra um hidrogênio de cada carbono e formou um alceno. Como a reação aqui, eu estou mostrando ela continuando, continua a hidrogenação, a ligação dupla então é rompida, formando um alcano, né? Então, com a formação desse alcano, a gente conseguiu fazer a hidrogenação, quebrar as ligações pi e transformar tudo em ligações sigma. Reação de adição também. Esse composto aqui tem uma massa molar maior do que a desse, né? Do que a do alcino. Mas a pergunta é o seguinte, se eu quiser parar essa reação aqui, ó, se eu quiser sintetizar, em vez de sintetizar um alcano, eu quero sintetizar um alceno. É possível fazer isso? É, né, gente? Uma forma de fazer isso é usar um catalisador, que a gente chama catalisador de Lindlar. Esse catalisador é paládio precipitado com carbonato de cálcio. Então, aqui eu podia fazer essa reação com paládio, ela ia acontecer total até o alcano, mas se a gente fizer uma coisa que chama
envenenamento de catalisador, que é você modificar a estrutura desse catalisador, ele vai agir de forma diferente. Se fizer essa modificação aqui com o paládio, a reação para aqui no alceno. Então é possível a gente sintetizar um alceno usando esse tipo de catalisador. Olha aqui, ó, paládio precipitado em carbonato de cálcio, em meio de acetato de chumbo e quinolina, que está em inglês, tá? Mas quinolina em português, para ficar mais claro aí para vocês. Então é possível sim fazer a reação parar aqui nessa parte, tá? E aí, então, vendo reação de alcino, a gente viu todas aquelas reações muito parecidas com a reação de alcenos, e aí vocês têm como atividade aí, vou até postar essa atividade para vocês, fazerem aí esses exercícios propostos aqui nessa parte aqui. Então, para aí nessa parte, anota o exercício, tenta fazer ele e posta de volta para mim. Lembrando, gente, que as frequências serão lançadas de acordo com quem for fazendo as atividades. Se você fez atividade naquele horário, quer dizer que você participou da aula, ok? Qualquer coisa, gente, dá um toque aí. Um abraço, então, até a próxima aula.